Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado para você que chegou até aqui. Meu nome é Marcelo. Provavelmente você foi aí abordado por mim ou até mesmo por alguém aqui da nossa equipe sobre o nosso serviço, né, de gestão de infoprodutos e gestão de tráfego pago para lançamentos, né? E a ideia desse bate-papo aqui é exatamente para tentar simplificar um pouquinho do nosso tempo, né? De otimizar o nosso tempo, tanto o da nossa empresa quanto o seu especialista. Então, eu gostaria de passar aqui para vocês, né? Com vocês, alguns dos principais pontos da nossa empresa, exatamente pela questão de exatamente disso, né, de tentar ser o mais breve possível para passar para vocês um pouquinho de quem é a Almeida Ads, né, do que a gente faz, qual que é a nossa missão aqui, quais são os nossos serviços e também quais são os nossos diferenciais, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Eu deixo só um ponto de atenção, caso vocês tenham alguma dúvida, depois me comuniquem ali pelo próprio Instagram ou até mesmo pelo próprio WhatsApp, onde foi a nossa comunicação, que aí eu esclareço as eventuais dúvidas e a gente volta com outro bate-papo, exatamente para que eu possa conhecer você, especialistas que estejam interessados em ter os serviços aqui da Almeida Ads, e a gente também aqui como empresa, exatamente para conhecer um pouquinho de vocês especialistas, tá bom? Bom, aqui foi exatamente um pouquinho do sumário que eu conversei com vocês, tá? E aí, eu gostaria de passar primeiramente pela parte do nosso time, né? Como eu mesmo disse para vocês, meu nome é Marcelo, eu estou no mercado aí de marketing digital há mais de 3 anos. Comecei lá em 2010 como gestor de categoria na parte de e-commerce, né? Mais numa parte comercial. E aí, até aproveitando um pouquinho do boom do que foi o marketing digital, comecei a estudar, né, fazer parte de algumas mentorias, e aqui acabo destacando as principais delas, como na parte de tráfego pago, o próprio Pedro Sobral, né, que hoje acaba sendo uma das principais referências do mercado. Também na parte de coprodução, Ana Paula Percy, e também a Priscila Zilo, né, pessoas que são altamente aí referências no seu mercado, entre outros grandes players que acabei adquirindo bastante conhecimento e fez com que a gente estivesse buscando novos especialistas e aplicando um pouquinho do nosso conhecimento, trazendo também grandes resultados, tá? Então, hoje eu fico muito à frente dessa parte de coprodução, né, na parte mais analítica, estratégica, avaliando também a parte de gestão de tráfego de toda a empresa e cuidando muito diretamente das automações, tá? Aqui do lado a gente tem a Cássia, que ela fica muito mais centralizada na parte de gestão de tráfego, né? Então, ativação das campanhas, otimizações dessas próprias campanhas, relatórios ali, digamos assim, que comerciais, né? Para cada um dos lançamentos. Então, ela é a parte, digamos assim, que operacional barra estratégica de tudo que envolve anúncios patrocinados aqui na empresa, tá? Além disso, ela está numa frente muito importante também, que é a parte de e-mail marketing, né, que nada mais é de todas as automações que envolvem, né, as campanhas e otimizações e configurações, digamos assim, que de e-mail, né. Então, ela tem um trabalho muito em conjunto ali com o João, que é o nosso copy, que eu também já vou passar um pouquinho pelos serviços dele, que é exatamente isso, né, o criar o próprio funil para que de uma forma automática a gente consiga também ter um certo engajamento nas aberturas de e-mail. Além disso, ela também fica muito à frente da parte de suporte, né? Então, a gente acaba trazendo suporte para o nosso lado porque a gente entende que é uma área totalmente estratégica que muitos dos especialistas e até mesmo as próprias empresas não dão uma atenção devida. Exatamente porque hoje você, quando faz a abertura de carrinho, você está lidando diretamente com aquele cliente que ele está interessado, né? É um cliente, digamos assim, que em potencial. Então, ter um suporte qualificado que tem conhecimento do produto, automaticamente você aumenta a taxa de conversão daquele lançamento. Então, por isso que a gente gosta de jogar para o nosso lado, exatamente porque a gente entende que é um fator preponderante na parte de resultado ali dos nossos lançamentos, tá?
Aqui do lado direito a gente tem o Danilo, né? O Danilo é o nosso design barra editor, então ele cuida de toda a parte de identidade visual do lançamento. E aí aqui eu posso passar por vocês pela parte de construção de páginas, né? Tanto páginas de captura, obrigado e vendas, a parte de criação de posts, né? Ali tanto de Facebook e Instagram, e até mesmo na parte de edição, né? Edição de vídeos, edição dos próprios nuggets ali que a gente vai subir nas campanhas de patrocinado. Então, ele é a nossa cabeça pensante que envolve um pouquinho aí da nossa identidade visual. Eu gosto até de trazer um pouquinho do que é um pouquinho do trabalho do Danilo, porque como a gente está falando de identidade visual, é algo que realmente a gente precisa mostrar até para trazer um pouquinho de, de autoridade para o nosso negócio, né, como empresa, e até para que você possa conhecer também um pouquinho do trabalho dele. Então, aqui a gente divulga sem nenhum problema, porque Danilo acaba sendo uma ponte bem importante aqui para a gente, mas isso aqui são alguns trabalhos que ele já fez, até alguns deles a gente já conseguiu participar também atrelado com ele. Então, o trabalho dele é bem legal, bem diferenciado no mercado, e com certeza eu entendo aqui que ele chama muito a atenção e faz com que você também tenha interesse em conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, que está muito ligado com a gente, né? Então, a gente trabalha só aqui com os melhores profissionais e com certeza o Danilo acaba sendo um deles, tá? Jogar aqui para o lado, fica mais fácil. E por último, o João, né? O João é o nosso, digamos assim, que a nossa mente estratégica do copy, né? Para quem não conhece copy, é toda aquela pessoa que constrói as narrativas, né, de textos que envolve página de captura, obrigado e vendas, né? Os próprios textos que vão ali nos grupos de WhatsApp durante a captação, né? Então tem uma sequência ali que a gente acaba definindo com o João, que a gente acaba entendendo que é interessante. E, e por último, e ali também junto da parte de e-mail marketing, né, que acaba sendo uma narrativa bem interessante, exatamente porque ele precisa construir uma certa identidade, até mesmo passar a mesma expectativa e até mesmo aquele mesmo tom que o especialista ele trabalha, né, o tom de voz dele, as falas que ele costuma dirigir para a sua audiência. Então, o Danilo acaba sendo aí a nossa mente de construção de textos dentro do lançamento. Esse é um pouquinho do nosso time, tá? Vou passar aqui já para uma próxima etapa, exatamente onde a gente fala sobre quem é a nossa empresa, né? Então, como eu comentei com vocês bem lá no comecinho, hoje nós estamos aí no mercado de trabalho há 3 anos, né? Bem recente mesmo, exatamente porque o mercado digital ele é muito novo, mas mesmo a gente sendo muito novo no mercado, eu vou mostrar para vocês até o final dessa apresentação um pouquinho de alguns resultados que a gente já conseguiu fazer, né? E que a gente vem trabalhando de mês a mês, dia a dia, exatamente junto dos especialistas. Então, hoje a gente está há 3 anos no mercado digital e a gente fala que nós somos pessoas apaixonadas pelo digital e por resultados, né? Então, vocês conseguiram ver um pouquinho ali do trabalho muito bem feito do Danilo. Depois vocês vão entender um pouquinho do trabalho que é feito pelo Marcelo, exatamente pela própria Cássia, pelo próprio João, que cuida da nossa copy. Então, hoje nós somos uma equipe aí totalmente, digamos assim, que estratégica e 100% focada aí com lançamentos e perpétuos. Passando aqui, né, um pouquinho da nossa visão, né? Eu gosto de deixar isso bem claro porque aqui mostra o que a gente está buscando com você, né? Então, hoje, o nosso principal objetivo quando eu pego qualquer especialista é fazer com que aquele cliente ele se torne autoridade no próprio segmento de atuação dele, né? Que nada mais é que, independente do número aqui de seguidores, independente de como que é a sua audiência, o trabalho da nossa agência é exatamente essa, é fazer a diferença para que você se torne autoridade. Porque a gente entende, por ser um mercado muito novo, a gente tem muitos especialistas muito bons, né? E automaticamente eles não têm ainda um nível de exposição nas redes sociais. E aí que entra o nosso trabalho de pegar na mão dessa pessoa e levar ela até que ela consiga ter grandes resultados. E a mesma coisa acontece ao contrário, né? Especialistas que já têm uma certa autoridade, que já têm um certo engajamento nas suas redes sociais, criar uma forma ali de aumentar os resultados deles ou até mesmo buscar alguma coisa que seja
novo para aquele tipo de pessoa, tá? Então, hoje, hoje isso é um pouquinho da nossa missão. Na parte de valores, que aqui fala um pouquinho sobre a gente, né? Então, eu gosto sempre de destacar que hoje a gente está muito focado na parte de inovação, responsabilidade e transparência, né? Que são alguns dos pilares muito importantes aqui para a gente, exatamente para trazer os resultados que a gente tem hoje. Inovação, por ser uma empresa, teoricamente, que ainda é pequena, mas que está 100% antenada nas principais novidades que vão acontecendo no mercado. Seja com o lançamento de uma nova ferramenta de e-mail, com a nova automação voltada para disparos de mensagem no WhatsApp, ou qualquer novidade que envolva ali as campanhas de Facebook e até mesmo a construção das páginas. E a transparência muito mais pela questão de ser muito claro contigo, né? Então, a gente tem uma metodologia de trabalho bem transparente, sem tantas burocracias, porque a gente entende que a gente tem que ir para um lado exatamente onde a gente consiga facilitar, né, para as pessoas que estão, teoricamente, ainda sapateando nesse mercado que é bem novo. Passando aqui para a próxima fase, né, a gente já entra um pouquinho dentro do mercado de infoprodutos, né, então, até tentei trazer algumas matérias um pouquinho mais recentes, mas se você der um Google aí, você vai entender o real potencial do que é o marketing digital, né, então, diversas pesquisas aí apontam que 94% das empresas escolheram o marketing digital exatamente para aumentar os resultados da sua empresa, né, então, uma das grandes empresas que eu até destaco bastante quando eu converso com algumas pessoas é a Empíricos, né? Uma empresa que começou ali no mercado financeiro e hoje ela está 100%, 100% não, mas ela tem uma grande fatia dela ali que está centralizada para o mercado de marketing digital, né? Principalmente com infoprodutos, né? Então, desde produtos de copy, da parte de tráfego, eles têm, acho que até uma própria universidade. Então, assim, você vê que muitas empresas acabam olhando bastante para esse mercado que vem crescendo ano a ano, né? Até do lado direito aqui, mostra um pouquinho de dados do versus aí de 2021 com a expectativa de 2022, um crescimento mais de 100% comparado com 2021, e acredito que nesse ano agora de 2022 esse boom ele vem a aumentar também, até pela expectativa que a gente tem agora no primeiro e segundo semestre, tá? Passando por aqui, eu gosto sempre de enfatizar e destacar, deixa eu jogar um pouquinho minha tela aqui para o lado esquerdo, que é exatamente para falar sobre o que é infoproduto, né? Provavelmente quando eu procurei você nas redes sociais, eu procuro sempre por ter pessoas ali que têm um pouco de conhecimento, mas a gente sempre se depara com uma pessoa que não sabe o que é um infoproduto. Então, um infoproduto nada mais é do que qualquer tipo de meio de produto digital, digamos assim, que é comercializado na internet. Então, pode ser um e-book, pode ser uma videoaula, pode ser uma mentoria, ou até mesmo um audiobook. Mas esses três primeiros, eles estão muito frequentes, né, quando a gente fala de infoprodutos. Aqui as videoaulas, que você pode assimilar muito mais com a parte de produção de cursos, né, cursos digitais. A mentoria, que realmente é algo que vem pegando bastante, exatamente porque ela, muitas das vezes ela está muito atrelada aqui, ou até mesmo por conta de um especialista que ele quer fazer um lançamento de um produto, ele quer fazer um lançamento, porém ele não tem um produto ainda, então ele começa fazendo mentorias, gravando essas mentorias e depois comercializando. E depois disso a gente vai fazendo acertos pontuais, né, em cada um desses vídeos e construindo um curso um pouco mais estruturado. E o e-book que acaba sendo mais direcionado aqui para quem está trabalhando ali com PLR, ou para quem tem um livro, né, e gostaria de disponibilizar ele de forma digital. Então, acabam sendo aí as três principais pilares para quem está buscando um infoproduto, tá? Passando aqui e falando já um pouquinho sobre lançamento, né? Como que funciona um lançamento, né? Eu costumo dizer que o lançamento ele passa aí por 5 etapas que acredito que eles são indispensáveis, né? Posso até adicionar mais uma aqui, mas ele segue de complemento. Mas os principais acaba sendo o quê? A própria distribuição de conteúdo, que assim acredito que seja uma das principais e não pode faltar nunca, principalmente para quem já é um certo, para quem já é um especialista, né, e está ali com uma certa nível de engajamento, de audiência acompanhando. Então, distribuir conteúdo nada mais é do que você conseguir, através ali de conteúdos curtos, né, atender a necessidade daquela sua audiência, né, através de dicas, através de videoaulas,
até mesmo através de um próprio e-book, né, tudo você consegue fazer uma distribuição de conteúdo. Outro ponto que é super importante é a questão da antecipação, né, então, a antecipação no lançamento a gente fala que é aquele burburinho, né, é a mesma coisa de você, quando você está casando, né, eu tenho aquele amigo que já casou, você provavelmente deve saber, ele começa a avisar que no dia X ele vai estar fazendo a festa de casamento dele e ele começa a reunir aquelas pessoas, né, que aí ele está muito atrelado com a questão da captação. A captação é quando você já tem teoricamente ali uma data e um dia X, exatamente para fazer a abertura do seu a captação do seu lançamento, né. E consequentemente a gente vem com lembretes, né, avisando sobre o grande dia do seu evento e depois a entrega daquele produto. Aqui eu falo um pouquinho de quais são os formatos de lançamentos, né, a gente tem, assim, diversos formatos de lançamento hoje no mercado, até pela questão de se tornar popular a questão do lançamento de infoprodutos e diversas formas, né. Mas o que eu quero que você entenda aqui, caso você não tenha tanto conhecimento, é exatamente que isso daqui são diversas formas de como você pode vender o seu produto. Eu vou explicar as 2 principais os 3 principais aqui exatamente para cair na para dar entendimento para aquela pessoa que não tem tanto conhecimento. Mas, por exemplo, o que a gente chama aqui de perpétuo, nada mais é do que você fazer uma venda do seu produto digital todos os dias, né. Porque o lançamento em si, ele é composto de você fazer uma certa captação de base de clientes, né. Depois que você capta todos aqueles clientes, você abre de uma forma, digamos assim, que escassa durante 3 a 5 dias, né. E depois disso você fecha o carrinho, você não disponibiliza mais para venda, exatamente para que você consiga criar, uma certa escassez ali para aquele público que está acompanhando o lançamento. No perpétuo não, no perpétuo você vai fazendo as vendas todos os dias, você tem carrinho, aberto ali todos os dias, você não tem algo você não fecha o carrinho. Você trabalha de uma forma diferente buscando muito mais pessoas novas, né, de uma forma mais recorrente. O lançamento semente, né, a gente costuma dizer que ele é feito através das captações, né, de novos clientes, e você tem somente, digamos assim, que um único evento para fazer a divulgação daquele seu produto. Então, acontece a captação de leads, né, a gente lembra todos esses leads que vai acontecer uma única live, e depois disso você faz a abertura. O semente, geralmente, ele é feito para validação de produto. A gente até trabalha muito no semente exatamente nos primeiros lançamentos, exatamente para entender, né, se aquele produto ele faz sentido, se ele tem uma certa audiência e o que que ele precisa de ajuste, porque é em cima dele que a gente vai conseguir trabalhar para corrigir os demais. Lançamento interno, né, o lançamento interno ele é um pouquinho parecido com semente, porém ele tem uma certa diferença. A gente faz a captação de clientes, né, a gente lembra esses clientes que, teoricamente, a gente vai ter um evento no X dias, no X dia, porém, ele é feito com uma sequência de 3 a 5 lives, né, geralmente com uma entrega de conteúdo muito densa, né, muito intensiva. Então a gente vê que diversos players do mercado utilizam bastante eles, exatamente para que eles consigam, né, de uma forma ali de um período de 3 a 5 lives, distribuir o maior conteúdo possível para que em seguida depois eles façam a abertura, tá, de carrinho. Então aqui aí tem outros diversos tipos de lançamentos, mas que os principais acabam sendo esses. Passando aqui para a próxima fase, próxima próximo slide, quais as vantagens do infoproduto, né? E aqui a gente pode destacar muitas, né? Mas acho que as 4 principais são essas, né? Alcance, entrega, lucro e referência, né? Na parte de alcance ali, com certeza, indispensavelmente, comparado com o negócio físico aí que você iria precisar alugar uma sala, ter um galpão, alguma coisa, não. No marketing digital, né, e através de infoprodutos, você só precisa de uma câmera, de um bom áudio e exatamente de começar a fazer a gravação ali daquele seu produto. E o alcance que, assim, você consegue atingir o Brasil todo e se você tiver muito dinheiro, você consegue atingir uma boa parte do mundo. Então, comparado de ficar só restrito com o local físico, né, que geralmente era o que acontecia nas salas de aulas, de faculdade, de curso, essas coisas. Aqui no marketing digital, não, você consegue atingir e colocar numa sala diversas pessoas e depois você fazer a entrega ali daquele seu produto, né.
A entrega, que é outro ponto importante, porque geralmente quando a gente compra um produto físico, né, a gente tem aquela questão do tempo de entrega, né, de quanto tempo que ele vai demorar para chegar na nossa casa, e até mesmo os problemas, né, dessa entrega, né, que pode ser um produto que ele venha com avaria, os correios que não venha a entregar aquele produto, ou até mesmo outro tipo de problema que você tenha na entrega. Aqui não, no infoproduto você consegue, integrar com uma plataforma de infoprodutos, né, pode ser uma Hotmart, uma Qlify, uma própria Eduz da vida, que em questão de minutos ali, a pessoa que comprar o seu produto, ela já vai receber login e senha e consequentemente já vai consumir aquele seu produto, né, que você esteja vendendo. Então, a questão da entrega é incomparável também. O lucro, exatamente por otimizar todos esses pontos que a gente está conversando aqui. Então, você não precisa, teoricamente, fazer grandes investimentos, né, para ter a exposição ali do seu produto. Você, com computador, com uma câmera, você já consegue fazer construção de grandes aulas exatamente para entregar para aquela sua referência e, consequentemente, ter uma, uma receita maior, né? Até pela questão de quantidade de pessoas que você vai conseguir atingir de forma bem maior do que seria no local físico. Aqui, por último, a parte de referências, né? Porque quando a gente está falando da questão de um alto alcance, uma boa entrega e, consequentemente, grandes lucros, a gente está falando que a sua referência você acaba se destacando no mercado, né? Então, quando você tem propriedade, conhecimento e consegue entregar um produto de valor, automaticamente você acaba sendo reconhecido. E isso no nosso mercado ele é de extrema importância. Passando aqui para mais um slide, é exatamente de falar um pouquinho do que a Almeida Ads ela faz, né? Então, eu tentei dar uma boa narrativa para vocês ali falando sobre quais são as pessoas ali do nosso time, né? O que que é a Almeida Ads, os nossos valores, o que que é infoproduto, o que que é lançamento, e aqui a gente entra num ponto que é super importante, né? O que que a gente faz para você especialista, né? Isso daqui foi uma construção muito a longo prazo, exatamente porque conforme a gente foi conseguindo alguns resultados, a gente enxergava que tinham alguns pontos que precisavam ser melhorados, exatamente por estar no dia a dia ali, trabalhando bastante, identificando algumas coisas. Então, hoje a gente costuma dizer que a gente é uma empresa totalmente full service, né? Exatamente por passar por todas essas áreas. Então, nós temos pessoas desde a parte de coprodução até a parte de suporte ao cliente, né? Então, na parte de coprodução, o que que a gente faz como coprodutor? Então, o Marcelo e outras pessoas da equipe, a gente fica responsável exatamente por cuidar da parte estratégica do lançamento, né? Então, qual que vai ser a definição desse lançamento, né? Qual que é o melhor modelo de lançamento a se escolher, né? É um lançamento semente? É um lançamento interno? Será que a gente vai trabalhar no perpétuo? Tudo isso a gente, em conjunto com o especialista, a gente senta e acaba identificando isso, né? Qual que vai ser o melhor tipo de lançamento. Outro ponto que é super importante, gestão da equipe. Imagina você, especialista, cuidando de todas essas áreas, né? E são áreas que, teoricamente, você precisa ter um certo controle. Exatamente porque envolve entregas em cada uma delas. Na parte do design, o designer precisa entregar todas as páginas, né? O copy, ele precisa entregar todos os textos de páginas, de funil de e-mail, grupos de WhatsApp e até mesmo lives aqui de venda com especialista. E todas as áreas que estão destacadas aqui, elas precisam ter um acompanhamento de entrega. Então, a gestão de equipe é exatamente por isso. E eu fico muito à frente exatamente para ter essa confiança junto do especialista por ter o controle de toda a equipe. Então, quem fechar com a Meida Ads, ele nunca vai ter um problema aí, teoricamente, de uma entrega que não acontecer, exatamente porque a gente vai fazer o máximo aqui para entregar o que foi combinado com vocês. E até hoje, em 3 anos de empresa, a gente nunca deixou de entregar algum tipo de produto ou atrasar alguma coisa. Então, esse é o meu compromisso aqui com vocês, exatamente para poder te entregar o melhor. Tá? Aqui embaixo até coloquei um pouquinho do que fala da parte de gestão de equipe, que é exatamente esse acompanhamento das entregas. Otimizações de custos, que é muito importante. Então, volta um pouquinho naquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, que é sobre a questão da transparência. Então, o seu dinheiro acaba sendo o nosso dinheiro. Então, se por um acaso
passou o primeiro lançamento, a gente definiu que o nosso modelo de negócio vai ser 50% de investimento da Almeida Ads e 50% do especialista, fiquem com a total ciência que a gente vai trabalhar ao máximo para tentar otimizar todos os custos, seja ele na parte de tráfego, seja ele com a construção de uma ferramenta de e-mail, ou até mesmo com a parte de alguma automação que venha a facilitar no suporte do cliente. Então, a gente preza muito pela essa questão das otimizações, tá? Na parte de tráfego aqui, a pessoa que vai ficar atrelada dentro da nossa empresa, ela cuidará de você de toda a parte das campanhas, né, de captação e vendas, que envolve o Facebook. Aqui é muito importante pela questão de segmentação de público, né? Então, se você, dando um exemplo aí, se você é uma confeiteira, eu preciso buscar pessoas que tenham interesse em confeitaria, né? E é aí que entra a questão do gestor de tráfego, exatamente para que, além de subir as campanhas, ele consiga direcionar aquela campanha para as pessoas corretas. Porque de nada adianta eu também ter uma segmentação de campanha, né? Se eu estou falando de A e mandar para um público que sabe falar só de B. Então, automaticamente, essa pessoa não vai se cadastrar no evento e, consequentemente, o nosso custo por resultado vai ser maior. Então, aqui tem um ponto de super importante e que os nossos resultados eles acabam fazendo com que a gente também trabalhe com a parte de tráfego pago, tá? E além disso, a gente tem a parte das otimizações e a parte dos operacionais, né, que envolve pixel, configuração de eventos, criação de contingência, entre outras coisas que a pessoa do tráfego acaba ficando responsável. Na parte de design, né, o design ele fica responsável por fazer toda a construção de identidade visual. Então, a gente faz desde a parte de página de captura, página de obrigado e vendas que envolve o lançamento. Além disso, o design ele fica muito ligado ali com post em redes sociais, né, de acordo com o que a gente vem a fechar, edição de vídeos e até mesmo os próprios designs ali que envolvem o checkout. Então, é uma pessoa que vai ficar muito mais centralizada nessa parte de identidade visual do lançamento. Na parte do copy, né, o copy nada mais é que ele vai estar muito ligado com a pessoa do tráfego e principalmente com o design. Então, na parte da criação das páginas, ele que vai ficar responsável por criar toda a parte de texto de páginas de captura, obrigado e vendas, né, fazer toda a construção de pesquisas, né, que envolve audiência, as narrativas de persona para exatamente identificar qual que é a idade, qual que é o gênero, qual que é o estado que aquela pessoa está falando. Tudo isso acaba ajudando muito também com outras áreas que são envolvidas com a área de copy, né? Além das demais tarefas que envolvem ali funil de e-mail, e até mesmo algo que é muito importante que a gente puxa para o nosso lado aqui, que é a live de vendas. Então, o copy ele vai ser a pessoa que vai sentar com você, especialista, e vai construir um passo a passo de como que vocês devem seguir ali na sua live de vendas. Então, você vai falar um pouquinho sobre quem é o especialista, qual que é a sua experiência, qual que é a sua jornada do herói, né, que é o que a gente chama assim, que é exatamente como que foi a sua virada de chave para você entrar nesse mercado, quais são os seus principais resultados, e depois disso vocês finalizarem ali com pitch de vendas, né? Então, tudo isso, a pessoa que ela fica responsável pela copy, junto com o Marcelo também, que está fazendo a coprodução, é algo que a gente acaba definindo com você. Na parte de e-mail marketing ali, que é algo super importante, que a gente vem dia a dia aí melhorando e trazendo também grandes resultados, é exatamente nas configurações que envolve toda a plataforma, né? Hoje a gente trabalha exclusivamente com Active Campaign, exatamente pela questão de entrega, facilidade que a gente tem dentro da própria plataforma e até mesmo pela as próprias funcionalidades que envolvem nela, né? Envolvem nela. Então, todas as configurações aqui envolvem parte de tag, criação de lista, modelos de campanhas, as automações que são coisas assim que otimiza muito o nosso tempo, né? E até mesmo do próprio especialista, porque quando a gente tem uma narrativa, né, de construção de copy, a gente consegue criar um certo funil, automaticamente eu já consigo ter muito mais informações de antemão. Então, vou te dar um exemplo. A gente costuma fazer muito questão de pesquisa para identificar um pouco da persona daquele especialista.
Então, quando a pessoa ela faz um cadastro dela na página de captura, 5 minutos depois ela já vai receber ali a confirmação de que ela se inscreveu naquele lançamento e que ela precisa, fazer responder algumas perguntas ali da pesquisa. E, consequentemente, isso já gera um certo funil de automação. Isso numa coisa mais básica, mas eu poderia ser um pouquinho mais avançado e falar para você da parte de abandono de carrinho. Então a pessoa ela foi finalizar uma compra, por acaso ela chegou na página de checkout e não colocou e não finalizou ali com os dados de cartão dela, né, para finalizar a compra. Então, alguns minutos depois eu já consigo fazer um outro disparo de e-mail, exatamente explicando ali, perguntando por que que ela não conseguiu finalizar a compra dela. E assim eu tenho outras diversas, outros tipos de automações que com certeza ajudam muito aqui no nosso dia a dia, tá? A mesma coisa ali vai para o outro campo de automações, porque além de falar de e-mail, a gente também faz toda a parte de relatórios, né? Vocês vão ver aqui no próximo slide exatamente isso. Eu consigo mostrar para você de uma forma de tempo real, como que está a captação do lançamento, como que estão as vendas, como que está a nossa taxa de abertura de carrinho, como que estão os nossos disparos de e-mail, nossos disparos de mensagens no WhatsApp. Então, tudo isso a gente acaba entregando para vocês, tá? E por último, e tão importante quanto os demais, que é a parte de suporte ao cliente, né? Exatamente para essa parte de fazer com que a gente que esteja ali com você no dia a dia, conversando, entendendo do seu produto e buscando melhorias, a gente também consiga ter uma abordagem bem diferenciada com os clientes, né? Então, quando a gente tiver uma certa dúvida sobre o produto, automaticamente a gente já consegue já tirar aquelas dúvidas que foram questionadas para a gente. A mesma coisa acontece quando tiver alguma dúvida referente ali à abertura ou fechamento do carrinho. Então, a gente consegue, por ter conhecimentos, né, e até mesmo por dividir um pouquinho dessa construção de oferta, né, e promessa, esclarecer muitas dúvidas do que, teoricamente, poderiam ser dúvidas de outras pessoas, tá? Então, esse é um resumão aí do que a gente faz. Acredito que vocês tenham vão gerar um pouquinho de, pode ter que acontecer alguma dúvida, mas é aquilo que eu falei para vocês, qualquer dúvida, acione a gente pelo WhatsApp, com certeza a gente vai ou pelo próprio Instagram, a gente vai tentar esclarecer o máximo possível. Pulando aqui para a última parte, né, dessa parte do que a gente faz, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, da parte de construção de relatórios gerenciais, exatamente para que vocês possam acompanhar o que está acontecendo em real time, né? Então, aqui é um pouquinho da parte de captação, que envolve também alguns criativos aqui, até exatamente para que vocês possam entender o que está dando certo, o que está dando errado, né? E aí, consequentemente, replicar da melhor forma possível. Aqui embaixo, um pouquinho sobre pesquisa, né? Então, até aquilo que eu falei para vocês, é muito importante a pesquisa, e eu destaco como um dos pilares principais de um lançamento, exatamente porque a gente consegue ter informações importantes, né? Desde a parte de gênero, de idade, de localização. Então, a gente acaba tendo mais métricas para gerenciar nas campanhas. E aqui um pouquinho sobre e-mail marketing, exatamente de uma forma também que vocês possam acompanhar aí da melhor forma possível. Deixa eu jogar um pouquinho para cá. E aí, para quem que é esse serviço, né? Então, o nosso serviço aqui da Almeida Ads é exatamente para especialistas que desejam aumentar as vendas do seu infoproduto, né? Seja ele um especialista pequeno ou até mesmo um especialista grande, né? Especialistas que não, ou até mesmo especialistas que ainda não realizaram vendas na internet, né? Então, a gente costuma dizer que é zero preconceito com isso, então a gente busca aqui pessoas que tenham conhecimento e que saibam, teoricamente, dar aulas e compartilhar o seu conhecimento da melhor forma possível. E por que que você deve escolher, né, a Almeida Ads como uma agência aí para fazer o lançamento do seu infoproduto? E aqui eu destaquei alguns pontos que a gente acredita seja um dos principais, né? O primeiro deles ali que é a questão de ser especialista no lançamento de infoprodutos. Então, como eu mesmo disse para vocês, a gente está aí há 3 anos no mercado digital, já com diversos resultados que eu vou passar para vocês agora. Além disso, a gente tem uma estrutura totalmente full service, né, que passa ali por produção,
tráfego pago, design, copy e, por último, suporte. Então, imagina como que seria para você se você tivesse que contratar cada uma dessas áreas e, teoricamente, ficar em cima dessas áreas. Então, eh, a gente tem essa facilidade exatamente por ter todas essas pessoas no time e, consequentemente, conseguir te entregar um resultado mais completo, tá? Aqui embaixo, a parte de resultados, então, a gente já vai passar um pouquinho ali para vocês, mas nesses 3 anos aí, a gente já vem batendo na casa ali de mais de 5 dígitos por mês, né? Então, alguns especialistas já estão batendo nas suas casas ali de 6 dígitos por mês, mas é um trabalho a longo prazo, um trabalho que a gente busca que mês a mês, lançamento a lançamento, sempre trazer coisas novas, exatamente para que a gente possa atingir grandes resultados. Então, hoje eu digo com total transparência para vocês que é, a, a tranquilidade e o controle dessa expectativa, ele acaba sendo um dos pilares aí que a gente consegue ter grandes resultados, né? Atrelado também com o nosso conhecimento aqui, que a gente acaba se destacando e conseguindo entregar grandes projetos. Facilidade de pagamento, exatamente porque a gente é zero burocrático com isso, então, dependendo da situação ali, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente tem total abertura para fazer com pagamento via Pix, boleto, transferência, comissão, tudo é negociável com a gente, entendeu? Desde que a gente também entenda que faça sentido a gente fazer um investimento naquele especialista. O suporte integral aqui, que a gente coloca que é muito importante, porque hoje, se você fosse fechar com qualquer outra agência aí, você não teria, né, um suporte diferenciado, digamos aí que das 10 até as 10 da noite, é o que a gente trabalha aqui. E depois disso, só se for algo realmente emergente aí, mas e até de forma bem alinhada com os especialistas, a gente gosta de pontuar isso, que a gente também tenta ser o mais flexível possível, mas existem ali suas barreiras, né? Final de semana, quando a gente precisa de alguma coisa, então a gente tem um horário um pouquinho mais reduzido, mas o que eu quero passar para vocês é que a facilidade de contato que vocês têm com a gente totalmente é diferente do que vocês teriam no mercado. Exatamente porque a gente vem de outros lugares, né, de outras empresas, exatamente que tem essa burocracia. Aquele atendimento comercial das 8 às 8, né, ou das 8 às 6, que seja. Mas que aqui a gente tem total transparência e todos que, teoricamente, passam com a gente não tem o que reclamar sobre a parte de suporte. Então, suporte é algo bem importante exatamente porque às vezes você precisa de alguma coisa, precisa estar com alguma dúvida, a gente já consegue responder pelo WhatsApp ali e seguir com que alguma coisa que esteja precisando. Aqui a parte de resultados, bem importante, né, que eu realmente queria chegar para vocês. A gente tem, nesse primeiro momento, a Buco Prime, né, que são 2 especialistas aí da área de medicina. Eles são cirurgiões bucomaxilos, e tem aí um produto voltado para estudante de odontologia, mais numa área como se fosse de vestibular. Então, são pessoas que estão com a gente aí bem recente, eles entraram agora, e a gente já conseguiu bater na casa aí de uns 50 a 60 mil com 60 mil reais com eles em fechamento de carrinho. Eu digo isso porque tem mentorias, então esses valores eles vão aumentando conforme vão passando os períodos. Então, acaba sendo um dos principais cases agora desse último semestre, exatamente pela forma como é que a gente trabalha com eles, um produto bem diferente, bem segmentado, né, para o nicho de medicina, e com certeza são 2 especialistas que estão trazendo bastante resultado para a gente. O vistoriador de sucesso é mais voltado para a parte imobiliária, ele também trabalha na parte de renda extra, ele tem um produto que ele ensina pessoas a trabalhar no mercado imobiliário. Então, a gente começou com ele já tem 2 meses, está numa batida bem legal, exatamente pela questão de entrega que a gente está conseguindo entregar para eles, hoje já está na casa dos 5 dígitos por mês também, e é um mercado super interessante que realmente envolve uma demanda totalmente reprimida ali, que tem total potencial para crescer a cada lançamento. Aqui do lado eu tenho uma psicóloga, a gente acabou de fechar com ela bem recente, né, a doutora Alessandra, exatamente para trazer para um nicho aí voltado para a saúde mental. Então é um nicho que a gente já tem, ela já vem com alguns resultados bem interessantes aí de 5 dígitos também, e na teoria acho que vai ser uma grande especialista que a gente vai conseguir logo logo trazer um pouquinho aqui de resultado para vocês. Religião, a gente tem uma pessoa para o nicho de Bíblias, então a gente faz a comercialização de mentorias para
o certo público dele ali, né, que está muito mais centralizado para pessoas que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre religião, entender um pouquinho mais sobre a parte da Igreja Católica, entre outras religiões que envolvem. Então, é um cara bem interessante também, com um público muito qualificado, e que nesse mês agora a gente conseguiu fechar com eles aí algo ali próximo dos seus 70 mil por mês, nesse último lançamento. E por último, aqui a gente tem também a questão de um PLR, né? A gente está com alguns PLRs em lançamento por conta da própria agência, então a gente está com bastante resultados expressivos e acredito aí que logo, logo a gente vai conseguir trazer mais dados numéricos aí para compartilhar com vocês. Mas de forma geral, eu sempre passo esses 5 casos, esses 5 especialistas aqui, exatamente porque se você parar para analisar, a gente tem desde a medicina a uma pessoa aqui do ramo imobiliário, uma psicóloga, uma pessoa da religião e outro produto de renda extra. Então, você vê que a gente acaba sendo bem diversificado e conseguindo pegar diversos nichos do mercado. Isso é bem interessante porque a gente começa a entender diversos níveis de comportamento das pessoas na parte de consumo, né? Então, a gente acaba se qualificando também por ser mais preparado para pegar qualquer tipo de nicho no mercado. Aqui é um pouquinho de alguns comentários, né? Eu trouxe até, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas um pouquinho aqui dos nossos grupos do WhatsApp com o pessoal do Cirurgias da Face. Exatamente, aqui foi exatamente quando a gente conseguiu fazer uma entrega para ele de página, né? De página de vendas. Eles vinham de uma página um pouco confusa e até mesmo que não tinha uma clareza bem legal para o cliente final. E depois que a gente entregou para eles ali, eles ficaram super felizes e gostaram bastante da nossa entrega. Então, foi um momento bem bacana que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês. Aqui na parte de cima é mais mostrando um pouquinho já de carrinho aberto. Então, a gente sempre tem um costume de quando acontecer uma venda, a gente sempre manda um tiquezinho ali de que rolou a venda, né? O especialista ele consegue acompanhar também, mas nesse caso foi interessante porque a gente tinha acabado de fazer a implementação do Zap Cloud, né? Para quem não conhece, é uma ferramenta aí voltada para automação de mensagens no WhatsApp, e aqui a gente conseguiu aumentar em 30%, né, a conversão do lançamento. Então foi um resultado bem bacana, os meninos ficaram super felizes e com certeza foi um grande case. Aqui é o Alex, né, era um outro especialista que a gente atuava com a gente, felizmente ele acabou saindo, e foi um dos caras aí que a gente conseguiu trazer 6 dígitos no mês ali com o lançamento dele, que foi super sucesso. Então, ele até mandou aqui na hora que a gente bateu os 6 dígitos, e foi um resultado super bacana e bem interessante para a gente também. E aqui do lado direito, um pouquinho aí mais sobre um trabalho que eu faço em diversos grupos do Facebook, exatamente mostrando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Ajudando algumas pessoas, que é bem interessante. Isso aqui foi num post que eu comentei sobre um debrief de lançamento e o pessoal super curtiu, gostou pra caramba e com certeza aí agrega bastante aí nos nossos resultados, porque a gente acaba aprendendo também, né, com o pessoal. Então, a gente fica grato até pela questão de poder ajudar pessoas novas que estão começando aí no nosso mercado também. Bom, agora vamos ao que interessa, né? Já passei por vocês ali por muitas coisas. Se você chegou até aqui, com certeza é porque alguma coisa aí eu consegui te chamar a atenção e você ficou muito interessado. E aqui entra a nossa parte financeira, né? Então, além de mostrar um pouquinho aí da nossa experiência, do que a gente faz, os resultados que a gente tem no mercado, entra a nossa proposta, né? Aqui é só um pouquinho do que é um briefing aí do mercado, né? Com certeza vocês vão pegar bastante, e aqui eu não poderia colocar qualquer número, mas se vocês forem buscar realmente a fundo aqui, buscar pessoas qualificadas em cada uma dessas áreas, eu tenho total ciência que vai ser algo ou acima disso, ou pelo menos na média desses preços. Então, hoje uma pessoa de coprodução aí, se você fosse fechar algo fixo com ela, com certeza, se é uma pessoa que já tem resultado, ela iria bater contigo aí na casa dos R$ 10.000, de forma fixa, né? Fora as comissões. A mesma coisa para o gestor de tráfego. O fixo no gestor de tráfego aí que já tem alguns resultados vai bater na casa dos seus 6.000. Design e copyright também, ele fica ali na casa dos 6 a 10 mil reais por mês. E aqui a gente tem outras áreas também. Acho que o e-mail marketing é algo que ele pode oscilar tanto para cima quanto para baixo, até por ser uma área bem nova que esteja em crescimento. E a pessoa do suporte também, né? Suporte e automações aqui, geralmente
essa é uma média de mercado bem interessante. Mas quanto que a Almeida Ads ela vai cobrar para vocês exatamente por atuar em todas essas áreas? E aí que vem o slide seguinte. Hoje, a gente está com uma condição super exclusiva, exatamente porque a gente conseguiu abrir alguns espaços aqui nas nossas agendas, né? Conseguiu pegar mais pessoas, exatamente porque a gente teve contratações de novas pessoas para o time. Então, hoje a gente está batendo ali na casa dos R$ 8.000, exatamente para ter todos esses profissionais e atuar de forma direta com vocês, tá? Então, a gente cobra hoje R$ 8.000 teoricamente de entrada no primeiro lançamento e mais 40% sobre comissão, tá? Eu digo de entrada por quê? Porque geralmente o primeiro lançamento é exatamente para a gente conhecer quem é o especialista e o especialista ele conhecer também quem é aquela agência, né? Quem é a Almeida Ads. Porque de uma forma bem transparente, né, o que a gente preza aqui é ter um trabalho em conjunto e que seja satisfatório para ambos, né? Então, a equipe do Marcelo ela precisa se sentir confortável em trabalhar com o especialista e o especialista também precisa ter aquela confiança, né, de trabalhar e sentir agradável também de trabalhar com uma agência por trás. Então a gente diz isso porque de uma forma fixa, o que que ela acaba ficando por aqui, tá? Esses R$ 8.000 ele acaba se destacando somente no primeiro lançamento, porque depois esses valores eles vão cair para R$ 3.000, exatamente porque serão ali os valores fixos de coprodução e gestão de tráfego. Como a parte de design e copyright ele não se muda, ele não, teoricamente, não se estende muito para os próximos lançamentos, eu acredito que aqui a gente pode ser de forma bem pontual, porque precisa que a gente possa ser que a gente precise fazer alguns criativos de ads, né? E a gente vai precisar de um design, as próprias copies, né, que vai envolver ali a parte de construção de e-mail, que é uma narrativa bem de forma recorrente. Então, hoje a gente costuma dizer que dentro desses 3.000 aqui, a gente pode adicionar mais uns 2.000 e de uma forma fixa você, teoricamente, pagar ali entre 5 a 8 mil reais por mês, tá? A comissão ela se mantém em 40% e após que a gente tem o primeiro lançamento, geralmente quando a gente identifica uma certa oportunidade, a gente acaba também fazendo um aporte e investimento do nosso lado. Então, aqui do nosso lado, não fique só restrito que, teoricamente, você vai arcar com todos esses custos. Então, dependendo do projeto, dependendo dos resultados que a gente entender que faz sentido tanto do nosso lado quanto para o especialista, a gente também faz questão de entrar com uma certa parte de investimento, exatamente para criar um modelo de negócio que seja facilitado para ambos os lados. Aqui a intenção nunca será a questão de somente, teoricamente, tirar um fixo do especialista e não ter resultados. O nosso principal objetivo, até para o crescimento de empresa, não vai ser 5, 10, 8 mil reais que vai fazer a nossa empresa crescer. O que vai fazer a nossa empresa crescer realmente vai ser essa comissão aqui. Eu conseguindo fazer você ter múltiplos dígitos aí, automaticamente a minha comissão ela vai ser maior. Então, a gente fala muito da questão da flexibilidade exatamente por isso, né? De ter inicialmente ali um projeto que inicialmente ele vem a custar 8 mil reais, mas a longo prazo esse valor ele se diminui exatamente porque a gente vai estar muito direcionado contigo aqui e dividindo uma boa parte desses custos operacionais, tá? O que eu gosto de destacar sempre é o quê? Que se vocês fecharem com a gente por esse valor inicial aqui de 8 mil reais, automaticamente você ganha as ferramentas e o serviço de gestão de e-mail marketing, as automações que envolvem os relatórios e o suporte ao atendimento aos clientes, né? Então, hoje, se você tem uma pessoa que cuida disso, se você não tem, a gente acaba tendo uma pessoa aqui do nosso lado exatamente para auxiliar durante essas dúvidas que envolvem ali o lançamento do produto. E como que funcionam os próximos passos, né? Então, os próximos passos agora, se você chegou até aqui, exatamente foi assistir esse vídeo, né? Depois disso, mandar uma mensagem ali ou no WhatsApp, ou até mesmo no Instagram, falando que você tem interesse, né, em fazer uma outra reunião, exatamente porque aí eu vou conhecer mais a fundo quem é aquele especialista, né? Qual que é a proposta dele, qual que é o tipo de produto que ele está trabalhando, até mesmo qual nicho que ele vem atuar. Feito isso, né, passou pela segunda reunião aí, que teoricamente é de conhecimento com o especialista, a gente envia uma proposta para você, exatamente com tudo que a gente foi alinhado ali com a questão da proposta comercial.
E aí depois você me faz uma devolutiva, né, sem questão de contrato, sem nada. Aqui, o nosso contrato ele acaba sendo um alinhamento de expectativa que é feita nessa gravação de termos de trabalho, né? Então aqui eu vou passar contigo explicando quais são as atribuições da Almeida Ads e quais são as responsabilidades do especialista durante o lançamento, tá? Essa gravação eu divido contigo exatamente para que você possa ter de forma legal um documento ali que acaba sendo algo a se precaver de forma jurídica, né? Hoje um vídeo ali gravando um pouquinho e automaticamente a gente também passar pelos pontos comerciais, né? Quais são os valores que a gente vai investir, quanto que você está entrando de investimento fixo, quanto que você vai fazer investimento em tráfego, quais são aquelas áreas que você deseja contratar pela nossa empresa. Então, tudo isso a gente acaba deixando bem alinhado na gravação do nosso trabalho. Aqui embaixo a gente passa por uma outra, aqui já mais uma reunião um pouco mais comercial, que é exatamente no alinhamento de expectativa. Então, se você muitas das vezes chega com um lançamento que é novo, ou se você nunca lançou, a gente precisa ser pé no chão e exatamente executar um trabalho aqui que venha a trazer os primeiros resultados. Então, a gente acaba alinhando algumas expectativas, tanto do lado do especialista quanto do lado da agência, exatamente para que não tenha informações em desencontro e você também não se sinta frustrado por alguma coisa que passou e ficou batido, tá? E por último, a definição da nossa data de início, né, que é exatamente como que a gente vai alinhar nosso cronograma e, consequentemente, já alinhar quais são as próximas demandas a ser entregues. Formas de pagamento, exatamente aquilo que a gente falou. Então, a gente tem total transparência com isso e facilidade. A única coisa que a gente só cobra no primeiro momento é o fixo inicial, né? Que ali ele pode bater nas suas casas dos 8 mil, envolvendo todas aquelas áreas. Então, o primeiro pagamento no valor correspondente e depois disso a gente acaba trabalhando muito mais dentro dos valores de comissões, né? O valor de comissão, um ponto que eu até acho que não comentei com você, é exatamente o que a gente acaba fazendo diretamente ali dentro do próprio painel da plataforma, seja Hotmart, seja Qlify ou qualquer outro. Então, quando ele já vinha descontado, ele já vem com todos os custos descontados como coprodução, né? E a mesma coisa se replica para a parte de notas fiscais, né? Então, a gente também acaba entrando, quando a gente tem um certo projeto que a gente acaba dividindo custos, onde a gente consegue colocar o nosso percentual e cada nota e cada parte de imposto que ela é gerada, a gente consegue também ser direcionada para a parte da empresa. Então, hoje as nossas formas de pagamento é Pix, boleto e transferência, sendo bem facilitado para você. E é isso. Aqui eu deixo um pouquinho dos meus contatos, né, dos nossos contatos pessoais, né, da agência. Então, Almeida Ads 10 ali, você pode procurar no Instagram. Deixo aqui embaixo também um pouco do meu WhatsApp, onde você pode falar diretamente comigo. E também um e-mail comercial, onde você pode acionar caso você tenha alguma dúvida ou queira direcionar para outra pessoa, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que se você chegou até aqui, acho que consegui te esclarecer bastante coisa. Mas se você ficou interessado, agora o próximo passo é que você me mande mensagem lá no próprio Instagram, WhatsApp, exatamente para que a gente possa marcar aí a nossa reunião, até para a gente se conhecer, um bate-papo de 15 minutos, só para conhecer um pouquinho do seu projeto e quem sabe a gente avançar, visto que você já vai ter conhecido bastante informações aí sobre o que a gente presta para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, né? E conto com vocês aí caso tenha alguma dúvida, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.